Bom dia, boa tarde ou boa noite, sexto ano. Vamos para nossa aula de hoje aí, ver o que a gente vai aprender hoje. Bom, como é um assunto novo, como é de costume, vamos começar com um problema, né? E aí eu vou pedir para vocês, eu vou avisar, né? Eu vou pedir para você pausar o vídeo, tá? Assim que eu terminar de ver o problema. E aí eu quero que você tente resolver do jeito que você quiser, né? Você pausa aí o tempo que você precisar pausar e tenta resolver. Mas depois eu vou apresentar uma maneira geral de fazer isso aqui, tá? Não significa que o jeito que você fez vai estar errado, ok? Só que você vai ter um raciocínio que talvez não seja o mesmo raciocínio que eu vou apresentar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver onde para o problema. Tá, vamos parar aqui e aí depois eu passo para a pergunta em si, tá? Deixa eu pegar o foco aqui. Bom, o fractal abaixo, antes de começar, deixa eu explicar o que é um fractal. Fractal é um tipo de figura, é um tipo de imagem em que o mesmo fragmento se repete em um determinado padrão, tá? E aí forma uma figura. Se você olhar essa árvore aqui, ó, ela é toda formada por bastão. Ó, esse bastãozinho aqui, ele se repete aqui, ele se repete aqui e ele vai se repetindo. Só que qual é o padrão? A quantidade dele vai aumentando, né? Conforme você tem as etapas, a quantidade vai aumentando e existe um padrão que é o que eu quero que você descubra, tá? Caso você tenha curiosidade, eu sugiro que você pesquise, vai no Google ou no YouTube e pesquisa por fractal. Tem uns que são bem bonitos de se ver, tá? Bom, mas vamos lá. O fractal abaixo é uma árvore em que cada etapa o número de bastões dobra. Ou seja, cada etapa que tem uma nova quantidade de bastão é o dobro da anterior, tá? Na etapa 1, que é essa aqui, há um bastão. Enquanto na segunda etapa, a primeira multiplicação. Ou seja, a primeira multiplicação tem 2 bastões, porque 2 é o dobro da anterior, tá? Na segunda multiplicação, que é essa terceira etapa aqui, a segunda multiplicação, tem 4 bastões, ó, 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes o anterior, porque dobrou, 4. Na terceira, há 2 vezes 4, 8. Quer dizer, o dobro da anterior vai ter aqui 2 vezes 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E assim sucessivamente. A pergunta é, quantos bastões haveria na sétima multiplicação? Repara, não é na sétima etapa, é na sétima multiplicação, tá? Porque ó, a primeira multiplicação, quer dizer, a primeira dobra aqui de galhos é a segunda etapa. Eu estou perguntando a primeira multiplicação, que é a primeira dobra, segunda multiplicação, terceira multiplicação. A pergunta é quantos haverá na sétima, tá? Então dá uma pausa aí no vídeo e tenta trazer isso resolvido. Pausa aí agora. Bom, pós-pausa, a gente vai ter o seguinte, ó. Na terceira multiplicação, eu sei que eu tenho 8, né? Então aqui na terceira, eu vou anotar aqui, eu sei que eu tenho 8, tá? Na quarta, eu vou ter 2 vezes isso aqui. Quanto é 2 vezes 8? 16, certo? Na quinta, eu vou ter 2 vezes a anterior, ou seja, 2 vezes 16, tá? Na sexta, quanto é 2 vezes 16? 32, tá? Na sexta eu vou ter o dobro disso aqui, que é 32 vezes 2. Quanto é 32 vezes 2? 64. Na sétima, que é o que eu quero, eu vou ter o dobro disso aqui, que é 64 vezes 2, que é quanto? 128, tá? Tem uma coisa interessante sobre esse padrão aqui específico que eu vou explicar mais pra frente. Algo que vocês usam muito hoje em dia segue esse padrão numérico aqui e mais pra frente eu lembro disso, tá bom? Então, ó,
quantos bastões haverá na sétima multiplicação? Na sétima multiplicação vai ter 128 bastões. Eu não sei nem se essa imagem aqui, acho que ela chega na sétima assim, mas não dá para vocês contarem aqui porque ele começa a se aglomerar muito, ok? Bom, a próxima pergunta que eu te faço é a seguinte, ó. Se você fosse escrever essa operação de forma compacta, como seria? Como assim escrever essa operação? Repara que aqui eu estou sempre dobrando, certo? O que significa? Que olha só, aqui é a primeira multiplicação, certo? Tenho 2. A segunda multiplicação é o dobro disso. A terceira é o dobro disso. A quarta, e assim eu vou sempre multiplicando por 2, ó. Certo? A pergunta é, se você quisesse escrever isso aqui de forma compacta, para não ficar grandão, imagina que você tivesse 15 etapas. Você tem que botar 15 números 2. Como é que você escreveria isso aqui de forma compacta? Dá uma pausa aí e pensa nisso. E responde para ver se a gente chegou em coisas parecidas, pelo menos. Bom, para responder isso, eu quero que você lembre do que a gente viu há pouco tempo sobre multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação é quando você repete a soma do mesmo número várias vezes, né? E aí, para não escrever o número várias vezes somado, você, por exemplo, aqui eu estou multiplicando 2. Se eu estivesse somando 2 várias vezes, para não ficar essa coisa grandona, ó, isso aqui grande, eu faço o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2. Tá? Eu compactei uma coisa que era grandona, eu compactei, estou dizendo a mesma coisa. Aqui eu quero que você me diga isso. Agora, como é que eu compactaria isso? Existe uma maneira geral, que é o que a gente chama de potenciação. Eu não sei como você pensou em fazer, mas eu vou explicar uma forma geral de fazer aqui, que é a convencional, ok? Que é o que a gente chama de potenciação. O que é potenciação? É a multiplicação de um número por ele mesmo sucessivas vezes. Ou seja, assim como a multiplicação é a soma de um número por ele mesmo várias vezes, a potenciação é a multiplicação de um número por ele várias vezes. Consegue ver a diferença? A multiplicação vem da soma e a potenciação vem da multiplicação, tá? Sempre quando é o mesmo número sendo multiplicado. E aí, qual é a cara da potenciação? A cara da potenciação é essa aqui, que eu vou te explicar como é que funciona. Bom, vamos lá. Aqui está tudo com letras, mas eu vou te dar exemplos de como é que funciona. O que nós temos aqui? Nós temos, ó, preste atenção nesses nomes, tá? Que eu vou te dar. Nós temos um número aqui, ó, que eu chamo de base, que é o número que se repete várias vezes, ok? Que é o número que se multiplica, se multiplica por ele mesmo. Nós temos um número aqui que fica em cima pequenininho, que eu chamo de expoente. Se você esqueceu o nome, pensa que o expoente está exposto, ele está mais acima. Exposto e expoente, tá? Expoente é o número que está aqui em cima. O que ele faz? Ele vai me dizer quantas vezes o número da base vai se multiplicar. Ele vai se multiplicar n vezes. E esse cara aqui, que é o resultado, bom, se eu estou falando de potenciação, o resultado se chama potência. Ok? Então vamos lá. Na potenciação a gente tem que lembrar de 3 nomes. Não significa que eu vá perguntar, tá? Significa só que você tem que saber, porque a gente vai falar desses nomes sempre. Base, que é o número que na notação ele fica embaixo, e é o número que se repete várias vezes. O expoente é o número que fica em cima, e ele indica a quantidade de vezes que a base vai se multiplicar. E a potência é o resultado, ok? Bom, exemplos aqui. Na parte de trás. Como é que eu vou ler isso aqui? Ó, a minha base aqui é 4 e ele vai se multiplicar 2 vezes. Eu digo que é 4 elevado a 2 ou 4 elevado à segunda potência, tá? Especialmente os expoentes 2 e 3 a gente chama de ao quadrado e ao cubo. Por exemplo, aqui é 4 ao quadrado. Se fosse 3 seria 4 ao cubo,
ok? Só eles dois que tem nome especial, o resto é tudo elevado, ó. 3 elevado a 4, 2 elevado a 6, 1 elevado a 5, 0 elevado a 25. Por aí vai. O que significa? Ó, que eu vou pegar o número 4, tá? E vou multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Aqui, ó. 1, 2. 4 vezes 4, 16. Quanto é 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado, é 16. Você pode pular direto para o final? Pode. Mas eu sugiro que faça essa continha para você não se embolar, tá? Lembra, é 4 vezes 2? Não. É 4 vezes ele mesmo, 2 vezes, tá? O próximo aqui, ó. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes ele mesmo 4 vezes. Quanto vai dar isso aqui? Bom, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, se você fizer a conta aí, vai dar 81. Então, quanto é 3 à quarta? Ou 3 elevado a 4? 81. Tá? Mais uma vez, preciso fazer isso aqui? Não. Mas eu sugiro que faça para você não se perder. Pausa aí o vídeo e traz esses 3 carinhas resolvidos aqui. Bom, tá aqui, ó. 2 elevado a 6, ou 2 a 6, está o seguinte. 2 vezes ele mesmo, 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você multiplica, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. É o que a gente tem aqui, ok? 1 elevado a 5, ou 1 a quinta, é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre ele se multiplicando. Essa aqui é mole. Ó. Quanto é 1 vezes 1? 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 1. Ok? Sempre que eu tiver 1 elevado a alguma coisa, vai ser sempre 1. Porque 1 vezes ele mesmo vai dar 1 sempre. E aqui, ó. 0 elevado a 25. Nossa, como isso aqui é enorme. Mas olha só. 0 elevado a 25 vai dar quanto? Vai dar 0. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0. Eu fiz questão de fazer os 25 zeros aqui, mas vai dar sempre 0, tá? E aqui eu coloquei 2 observações. A primeira, toda potência de base 1 é igual a 1. Que foi o que eu falei aqui, ó. Toda potência de base 1 vai ser igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Se eu for multiplicando por 1, nunca vai mudar, vai dar sempre 1, tá? E aqui, ó, toda potência de base 0 é 0, mas repara, tem um asterisco aqui e eu vou voltar aqui, tá? Então, 2 observações que eu quero que você lembre. Toda potência de base 1 é 1 e toda potência de base 0 é 0, mas eu vou acrescentar uma informação aqui.